partir de R$ 9,90 a R$ 38,90. Estilos variados para todos os gostos e ocasiões. Peças exclusivas e atuais para você se destacar. Vamos ouvir a palavra de Deus? Aí sim, estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Uma palavra profética, uma palavra que nos incentiva para nós se aproximar de Jesus Cristo, se aproximar de Deus. Quando nós se aproximamos de Jesus Cristo, nós se aproximamos de Deus. Mas como é isso? Primeiro nós temos que chegar em Jesus? Sim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse dessa maneira. Olha só como Jesus falou eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, nós temos que se aproximar de Jesus Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa alma, da nossa fé. A única maneira para nós se aproximar de Deus, nós temos que entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, médico amado, capítulo 18, versículo 17 e o 16, versículos 7 e o 8, aliás, me perdoe por esta palavra errada, mas é capítulo 18, versículo 7 e o versículo 8. Versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Olha só, Deus não fará justiça pelos seus escolhidos. É bênção de Deus. Você é escolhido de Deus. Você não observou ainda. Vamos lá. Que chama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com Ele. Versículo 18: diga vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé ou encontrará obediência com seu filho? A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela que através de Jesus Cristo, quando nós entregamos nossa fé em Jesus, a ira de Deus não cai sobre nós, a condenação não vai cair sobre nós. Jesus vai nos livrar. Jesus nos livra da ira de Deus. Jesus faz que nós podemos se aproximar de Jesus Cristo. Quantas das vezes você tem lutado, perseverado, persistido a esta luta para você alcançar um objetivo e você não tem alcançado? Às vezes você tem pedido de outra maneira. Oh meu Deus, se realiza essa bênção na minha vida, mas não tem colocado Jesus Cristo em prioridade. A palavra de Deus nos revela um homem por nome Cornélio. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a palavra de Deus nos diz que certo dia Deus deu um sonho para Cornélio, e o anjo do Senhor chegou sobre ele dizendo: Cornélio, a tua oração, as tuas esmolas
a sua sinceridade tem chegado ao céu. Quer dizer, Deus tem contemplado, Deus tem ouvido a sua oração, a sua humildade. Mas manda chamar Simão por sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. E a palavra de Deus nos fala que Cornélio mandou chamar Simão por sobrenome Pedro, e assim Pedro foi até ele, e Pedro deu anúncio de Jesus para ele. Era um homem temente a Deus, um homem que tudo que fazia colocava nas mãos de Deus. Mas faltava uma coisa na vida dele, de ele se aproximar de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, para ser abençoado, a palavra de Deus nos diz que tudo que nós fizer, nós devemos colocar em prioridade, em primeiro lugar, no nosso coração, Jesus. Cornélio era um homem temente a Deus, mas como Jesus recebeu a sua autoridade, recebeu o seu poder, tudo que nós pedimos a Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, porque a autoridade máxima está no nome de Jesus Cristo. E muitas pessoas não recebem a sua bênção, é por essa razão de não colocar Jesus em prioridade, só coloca Deus. Para nós se aproximar de Deus, de nós alcançar as bênçãos de Deus, de nós alcançar as promessas de Deus, de nós alcançar o desejo do nosso coração, nós temos que colocar, pedir a Deus em nome de Jesus. É por essa razão que você não recebeu sua bênção ainda. Você tem que colocar Jesus Cristo em prioridade. Tudo que você pedir a Deus, você peça no nome de Jesus Cristo. Você tem batido no seu peito: ah, eu tenho temente a Deus. Cornélio é temente a Deus. A Bíblia nos fala que Deus deu um sonho para ele entender, para ele alcançar os seus objetivos. Ele tinha que se aproximar de Jesus Cristo, entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu falei, torno para de novo. Eu falei e falo de novo. Jesus me falou com a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem uma Bíblia na tua casa? Vamos examinar as Escrituras, para você ver que não estou trazendo heresia ao seu coração, para você ter o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala, Oséias, aliás, capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, para nós não passar enganados pelas heresias, pelas falsas doutrinas, do qual que vivemos nessa fase. Muitos heréticos, muita seita está por aí. Nós devemos examinar as Escrituras, para nós entender o que Deus está falando conosco. Deus sempre está falando conosco. O hino que eu trago aqui continua falando com a humanidade, mas a humanidade não tem observado isso. A realidade é essa. Nós temos que examinar, prestar bem atenção nas letras dos hinos e na palavra de Deus. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela que no livro de Atos dos Apóstolos, um povo por nome Herodiano, esse povo ia no culto, prestava atenção na palavra de Deus, examinava, prestava atenção com atenção, e chegava em casa,
pegava as escrituras, ia confirmar, para ver se realmente aquela palavra estava sendo verdadeira. Hoje não tem isso. É poucos, nós contamos nos dedos quantas pessoas que examinam as escrituras. Nós temos que examinar. A palavra de Deus nos diz: se o Filho do Homem vir sobre a terra, encontrará fé? Encontrará fé ou obediência à minha palavra? Jesus está voltando, gente. Jesus Cristo está às portas. E se nós não entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, nós estará condenado. E a ira de Deus é justa. Não vai colocar, Deus não vai passar a sua mão nas nossas costas. Jesus é o nosso mediador. A palavra de Deus se fala, o mediador é aquele que intercede por nós. Jesus é o nosso mediador, está ao lado do Pai, nas mansões celestiais, intercedendo por nós. E do outro lado, um acusador que vive nos acusando dia e noite, que é o Satanás. Satanás nos odeia. Ele sabe que o julgamento dele está se aproximando, e é por essa razão ele faz de tudo para que a humanidade não venha alcançar a promessa de Deus. O segundo propósito de Jesus em nossas vidas: vamos colocar nossas vidas a Senhor Jesus. Vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, porque é Ele que nos concede a vida eterna. Jesus me falou que Ele é o que nos concede a vida eterna. O único que pode nos proporcionar, nos conceder a vida eterna é o Senhor Jesus. Ele é o caminho que nos leva, nos conduz às mansões celestiais, à Nova Jerusalém. A palavra de Deus se fala no livro de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz dessa maneira: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não tenho dito isso, eu irei e preparei um lugar e voltarei para vós, e levarei para mim, aonde que eu estejai, vós estejai, vós também. Jesus nos deu essa promessa. Jesus nos concedeu essa promessa. Ele vai voltar. Jesus está prestes a voltar. Os acontecimentos estão acontecendo rapidamente. Você tem contemplado, mas você não tem entendido. Examine as escrituras para você entender a palavra de Deus, para você saber o que está acontecendo a este mundo. Tudo que está acontecendo nesse mundo é o sinal da vinda do Senhor Jesus. Se Ele vir, quando fala o Filho do Homem, o Filho é Jesus, o homem é Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos observar a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Quando Ele vir buscar a sua igreja, Ele vem encontrar fé, vem encontrar obediência, vem alcançar, vem encontrar a obediência em nossas vidas. A única pessoa que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa fé. E tem muitos nos odeiam. Você acha que está sendo fácil Deus está aqui trazendo essa palavra ao seu coração? Não está sendo fácil. Todos os momentos Satanás faz de tudo, envia os seus mensageiros para querer barrar a obra missionária. Jesus te ama, Deus te ama, mas como você fala essa coisa? Todo mundo sabe que Deus nos ama. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16,
3,16, que diz: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna encontre Jesus Cristo. A salvação encontre Jesus Cristo. A condenação não encontre Jesus, porque Jesus veio para nos salvar, nos resgatar da maldição, da condenação, e nos tirar da maldição e colocar debaixo das bênçãos de Deus em nossas vidas. Jesus é essa pessoa para que nós podemos ter a vida eterna. Jesus veio para nos proporcionar e nos conceder um descanso eterno em nossas vidas. Sem Ele não tem vida eterna. Não tem outro que pode nos conceder a vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Jesus, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós como mediador. A Bíblia nos fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado. Não tem pecado pequeno, nem pecado grande, tudo é pecado. E aquele que se aproximar de Jesus Cristo, ele alcança o perdão. Mas aquele que se esconde, a sua transgressão não se prosperará. Mas aquele que confessa, deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus em vossas vidas. Jesus está voltando. Ele está voltando em duas fases. Uma, hoje, nesse instante, muitas pessoas estão morrendo. E a segunda fase é quando Ele vir buscar a sua igreja. A igreja que fugiu da realidade deste mundo. A igreja que fugiu da condenação deste mundo. A única pessoa que pode nos tirar da condenação é Jesus Cristo e nos levar ao encontro, a um patamar, um encontro com nosso Senhor Jesus, com nosso Deus. Jesus é que nos leva ao encontro com nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que com ele e toda a sua família e todos os seus criados entregou sua vida ao Senhor Jesus, e eles alcançamos a sua salvação. E todo aquele que entrega a sua vida a Jesus não precisa se preocupar, que Ele vai encarregar de agir na tua vida, de fazer que você possa alcançar a sua salvação. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que fala: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não há segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne vai pela tendência do pecado, está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito de Deus é vida, paz, alegria, salvação em vossas vidas. Nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus. Jesus está te esperando. Jesus está te esperando com a sua fé, com a sua obediência, com a sua palavra, do qual que Ele nos concede esse privilégio de estar ao seu lado em todos os momentos. Por qual motivo? Por qual motivo de você não ter entregado sua vida a Jesus? É as coisas desse mundo. As coisas desse mundo faz de nós não se aproximar de Jesus Cristo. Ah, eu não preciso de nada não. Eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro no banco. Eu tenho isso, tenho aquilo. Eu não preciso. Vou falar uma coisa para você. Jesus fez uma parábola. Um homem de muito celeiro. E este homem disse:
derrubarei este celeiro e façamos outros, maiores do que este. Aí Deus branda do céu, dizendo: louco, se pedir tua alma, a quem o dará? O que adianta você ter tudo a sua vida e não ter Jesus na tua vida? É assim como uma folha seca que é levada pelo vento de uma banda para o outro, assim como um sino que toca, que não tem sentido, assim como a onda do mar que é levada pelo vento de uma banda para o outro, que não tem sentido. E assim também é a sua vida. A sua vida. E assim também a sua vida diante de Deus, diante de Jesus Cristo, é assim como uma folha seca que não tem solução, que não tem escapatória na sua vida. Mas se você acreditar, entregando sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai fazer que você possa alcançar o seu objetivo na sua vida, que você venha alcançar as bênçãos de Deus em vossas vidas. A única pessoa que pode nos levar até Deus é o nosso Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Se o Filho do Homem vir sobre a terra, encontrará fé? Ou encontrará obediência à minha palavra? Vamos lá. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração do pecador. Ó meu Deus, é o Espírito Santo do Senhor, nosso Consolador, vem convencer a pessoa a entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ó meu Deus, oramos e decretamos as bênçãos do Senhor na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus.